Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, iniciamos hoje a discussão do Orçamento de Estado para o ano de 2019. Um orçamento que tem história, mas que se apresenta com pouco futuro. Se voltarmos ao discurso de posse do Primeiro-Ministro em 2015, a palavra que afirmava ia ser honrada apresentava como principais linhas de orientação, cito, o alívio da asfixia fiscal da classe média, a aposta no investimento público e a garantia dos bens e serviços públicos. Sabemos hoje que, no que diz respeito ao alívio da asfixia fiscal, o Governo propõe a maior carga fiscal de sempre. Sabemos hoje que a aposta no investimento público ainda não atinge sequer os níveis de 2015. E sabemos hoje que, quanto à garantia dos melhores serviços públicos, qualquer contacto com a realidade desmascara essa intenção. Ou seja, hoje sabemos quanto vale a palavra política do Governo e de António Costa. Vale pouco, vale muito pouquinho. Mas, Sr. Presidente, reconheçamos que este é um orçamento coerente e previsível. E é coerente porque mantém a política da governação à vista, à costa, da falta de ambição e das cedências à extrema-esquerda que o transformam numa manta de retalhos. E é previsível porque não altera o rumo a que o Governo nos habituou. Privilegia a narrativa do ilusionismo em detrimento do compromisso com o real. Cria novos impostos, aumenta os existentes, cerca de 11. Aumenta despesa estrutural e não preconiza uma única reforma estrutural capaz de transformar Portugal para os níveis de desenvolvimento que todos desejamos. Mas sim, isso sim, é um instrumento orçamental carregado de palavras de ordem para usar em ano eleitoral. Sr. Presidente, comecemos pelo cenário macroeconómico e podemos dizer numa palavra que é um orçamento de Estado sem ambição e sem consolidação. Um orçamento de Estado sem ambição porque, se olharmos ao crescimento, esse revela toda a sua falta de ambição. O Governo desistiu de crescer quando se acorrentou ao Bloco e ao Partido Comunista, quando se demitiu de governar para o país e optou por governar para a subsistência política, quando desistiu de apostar na competitividade. Falta ambição a um Governo que anuncia crescer menos no próximo ano do que cresceu em 2018. À geringonça, sobra em conversa fiada o que falta em ambição. Falta ambição a um Governo que se acomoda na cauda da Europa e da zona euro. Se nos compararmos com os países que tiveram programas de resgate iguais ou semelhantes ao nosso, este é o resultado do quadriênio 2016 a 2019. A Irlanda cresceu no acumulado, ou cresce, cerca de 23%. A Espanha, cerca de 12%. Chipre, cerca de 15%. Portugal cresceu cerca de 8%. Palavras para que esta é a ambição do Governo Socialista. É um orçamento sem consolidação. No que diz respeito ao déficit, o país ainda não percebeu se deve confiar nas palavras do Governo ou nas contas do Governo. Se atentarmos nas contas, então o déficit aumenta. Se confiarmos nas palavras, temos um déficit sem qualquer consolidação orçamental efetiva. Dá a sensação que, nas palavras, temos um Ministro das Finanças que é Presidente do Eurogrupo. Nas contas, que é o que interessa e que o Parlamento votará, temos o Ministro das Finanças, que é Ministro também do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. São mais de 500 milhões de euros que separam o Presidente do Eurogrupo do Ministro das Finanças do Bloco e do Partido Comunista Português. E é verdade,
A verdade é que, em qualquer dos casos, o Governo falha na consolidação orçamental. Ora, quando devíamos estar a aproveitar o ciclo económico, aproveitando a baixa do preço do petróleo durante muitos anos, a política de baixas taxas de juros do Banco Central Europeu e o crescimento dos nossos parceiros, não. O que faz o Governo? O Governo desaproveita a oportunidade e faz de cigarra fanfarrona. É a célebre frase que o telhado não se repara no inverno. É uma verdadeira oportunidade desperdiçada. Pode-se, pois, dizer que neste orçamento, a falta de ambição rima mesmo com a falta da consolidação. Mas, senhoras e senhores deputados, o orçamento para 2019, porque não traz crescimento, nem cuida como devia das contas públicas, é também efêmero. É efêmero porque não estimula a poupança. É efêmero porque não gera riqueza. E é efêmero porque não promove a poupança. Uma espécie de orçamento pastilha elástica, para usar, gastar e deitar fora. Tem zero de estímulo à poupança. Tem zero de desagravamento fiscal. Tem zero de promoção do empreendedorismo e de apoio às empresas. Senhoras e senhores deputados, saiamos dos números e vamos ao dia-a-dia dos portugueses e vejamos como responde o Orçamento de Estado para 2019. Este orçamento do Governo do Partido Socialista é do Governo do Partido Socialista, mas é também do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Mas quero que fique claro, é assim por escolha do Partido Socialista que abandonou o centro político e se juntou aos radicais do Parlamento português. É sim, os radicais e o Partido Socialista que não se inibem de deixar à míngua os serviços públicos, que abandonam o Serviço Nacional de Saúde, que desleixam a escola pública, que degradam as áreas de soberania, que ludibriam na cultura e nas reformas antecipadas, que fazem, mas a verdade é que não fazem. E a tudo isso, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda fecham os olhos e deixam-se enganar. Uns porque viram salvos um punhado de sindicatos, outros porque partilham as migalhas do poder. Bloco e Partido Comunista fazem da indignação inconsequente a velha máxima do enganem-me que eu gosto. Onde está a conhecida indignação do Bloco de Esquerda quando António Costa adia constantemente a recuperação da ala pediátrica do Hospital de São João? Onde está a força do Partido Comunista Português quando António Costa não cumpre como se comprometeu com os professores? Onde está a indignação do Bloco de Esquerda quando o Governo abandona o investimento na ferrovia? Onde está a força do Partido Comunista Português quando António Costa não cumpre com o prometido em relação ao financiamento do novo hospital na região autónoma da Madeira? Assim é. Bloco e Partido Comunista fingem ser oposição, mas amanhã, com todos os deputados de pé, falta saber se desta vez é com ou sem aplauso, aprovarão o vosso, também vosso, Orçamento de Estado para 2019. É que este Governo existe por opção do Partido Socialista. É que este Governo existe pela sobrevivência política do Dr. António Costa, mas tem a cumplicidade conivente do Bloco e do Partido Comunista Português. Sim, os senhores hipotecam o futuro e trocam-no pelo eleitoralismo orçamental. Na verdade, trocam o futuro pelo vosso umbigo político e partidário. Este Orçamento de Estado é uma espécie de última cartada para António Costa tentar ganhar as eleições que nunca ganhou. Em suma, os senhores preferem o Estado eleitoral ao Estado social. Nunca como hoje se desinvestiu tanto na escola pública, mas oferecem-se livros escolares aos ricos. Nunca como hoje se deixou as áreas de soberania à míngua e a segurança dos portugueses em causa,
mas troca-se de ministros e resolvemos o problema. Nunca como hoje se hipotecou tanto o Serviço Nacional de Saúde, mas escolheram as 35 horas. Senhor Primeiro-Ministro, há um país real e há o vosso país político. Há o país que no discurso político virou a página da austeridade. E há o país real que em 3 anos já conta com tantas greves como o país assistiu em 4 anos em período de emergência. Há o país político que anuncia alterações às idades das formas antecipadas e à sua metodologia que ainda ninguém percebeu como nem porquê. E há os portugueses, alguns sem qualquer outro rendimento, que esperam mais de 6 meses pela sua pensão de velhice. Há o país político que jura baixar impostos e os portugueses que pagam o contrário quando vão às bombas de gasolina. Senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, este Orçamento de Estado não vira a página da austeridade, mas cara. E não prepara o futuro, adia-o. Se há uma obsessão no Orçamento de Estado para 2019, ela é tentar que António Costa ganhe pela primeira vez umas eleições legislativas, nem que para isso volte a colocar o país em risco. Não fosse a obsessão do Dr. António Costa consigo próprio, e hoje podíamos ter menos carga fiscal, mais e melhor crescimento económico, mais e melhores serviços públicos, um território mais justo e mais equilibrado. Fossem os portugueses a obsessão do Dr. António Costa, e hoje não estávamos novamente a falar dos riscos que este orçamento traz para o futuro de Portugal. Fosse Portugal a vossa preocupação e o Orçamento de Estado não era isto. E isto, Sr. Primeiro-Ministro, é muito pouquinho. Isto é uma carga fiscal no máximo para serviços públicos nos mínimos. Isto é uma total ausência de estratégia para o crescimento sustentado. Isto é uma verdadeira oportunidade desperdiçada, sem consolidação e sem ambição. Isto é eleitoralismo sem visão de futuro. Isto é um biguismo político. E por tudo isto, por causa disto, e porque é o contrário que nós queremos disto, pode o país contar com o PSD, mas o Governo não.